Então, a gente começa ali a ver que já tem outros sintomas. Então, no início podem ser sintomas mais leves, gastrointestinais, podendo evoluir para esse rompimento da parede, onde sai esse sangue. E aí, o que fazer, né? Essa é a grande questão. Tá bom, Juliana, já entendi que pode ser um dos sintomas, entendi que nem toda criança PLV vai apresentar sangue nas fezes, entendi também que algumas crianças, né, vão depender aí a quantidade de contato com a proteína, tem crianças que vão fazer sangue nas fezes com pequenos contatos, tem criança que vai precisar ter um maior contato, um contato mais vezes com a proteína, para isso começar a acontecer. Ok, mas o que a gente deve fazer para que esse sangue pare, né, para que esse intestino feche, para que esse organismo desinflame e para que a criança fique longe dos sintomas que tanto tiram a qualidade de vida dela e a saúde dela e a boa nutrição também, gente. Porque o que acontece com esse organismo muito inflamado, com esse intestino muito inflamado? A gente pode ter algumas repercussões graves, né? E lembrando lá das aulas de ciências que a gente teve na escola, lembra que a gente tinha, né, a gente tem 2 intestinos, então a gente tem o intestino fino ou delgado ou o intestino grosso. E essas porções do intestino, elas têm, vamos dizer assim, capacidades e funções diferentes. Então, o primeiro intestino, né, aquelas células que estão ali, que são os enterócitos, elas são responsáveis por produzir as enzimas, que são os martelinhos, que vão quebrar o alimento, né, em nutrientes menores, para que esses nutrientes sejam absorvidos pelo intestino, caiam na circulação sanguínea e seja utilizado ali pelo corpo, né, para produzir hormônios, para produzir as próprias enzimas, para crescimento e desenvolvimento ali do próprio corpinho da criança, né, aumento dos ossos, fortalecimento muscular, o desenvolvimento neurológico, né, isso é muito importante. Então, toda a energia e todos os nutrientes ali são usados para que a gente sobreviva, né, para que a gente viva, e no caso da criança, para que ela cresça com saúde. Então, se esse primeiro intestino ele está comprometido pela inflamação da PLV, pela reação alérgica que a PLV causa, ou outras alergias alimentares também, tá, gente? A PLV, eu falo sempre a PLV aqui porque ela é a mais incidente, né? O leite de vaca, ele realmente é o alimento mais alergênico, mas outras alergias alimentares também podem causar o sintoma de sangue nas fezes, né? Alergia a outros alimentos, por exemplo. Então, aquele primeiro intestino, se ele inflama, essas células não vão conseguir fazer bem o que elas deveriam fazer, que é produzir essas enzimas, quebrar o alimento e absorver bem esses nutrientes. Então, muito possivelmente, essa criança que tem esse primeiro intestino inflamado, apresentando ali diarreia, muco, sangue nas fezes, constipação, assadura, né, fissura ou fissura anal também, né, pode ser um conjunto de sintomas, não só o sangue nas fezes, essa criança pode ter problema no ganho de peso. E se tem problema no ganho de peso, na verdade, é uma consequência ali do corpo falando, olha, não estou recebendo os nutrientes necessários para que eu consiga crescer e me desenvolver de forma plena. Essa criança ela pode ter atraso no crescimento, no desenvolvimento, motor, neurológico, deficiências nutricionais importantes. Então, isso é muito perigoso, isso é muito grave, a gente precisa atuar, né? Já se a criança tem inflamação no segundo, apenas no segundo intestino, o primeiro intestino não está inflamado, geralmente essa criança não vai ter problema no ganho de peso, porque o segundo intestino, ele não é responsável por quebrar o alimento e absorver os nutrientes. Isso é função lá do primeiro intestino, do intestino delgado. O intestino grosso, ele é responsável por reabsorver ali daquele bolo fecal, né? Ele começa como bolo alimentar, vai transformando em bolo fecal na medida que os alimentos vão sendo digeridos e absorvidos pelo intestino, pelo primeiro intestino. Aí chegando ali no intestino grosso, ele vai se transformando em bolo fecal. E aí esse intestino ele tem que reabsorver o excesso de água que está ali nesse bolo fecal e os sais minerais. Então, se esse segundo intestino ele está inflamado, muito possivelmente essa criança não vai ter problema no ganho de peso. E no caso da maioria das crianças a PLV, o que inflama é o segundo intestino. Então, mesmo as crianças com sintomas gastrointestinais e mesmo aquelas que apresentam sangue nas fezes, a grande maioria não vai ter problema no ganho de peso, né? Isso é realmente, vamos dizer assim, uma boa notícia, porque, né, como eu disse aqui, o problema da falta de ganho de peso, aquela curva que não segue ali a curva de crescimento correta, né, a criança que a curva, na verdade, é uma reta, ou está caindo essa curva, é muito preocupante.
e a gente precisa intervir o mais rápido possível. Eu vou falar aqui para vocês o que a gente deve fazer nessa caminhada, tá? Mas é importante que vocês saibam que precisa de tratamento, né? Médico e nutricionista especializados precisam acompanhar essa criança com urgência para que a gente adeque a dieta e os cuidados do dia a dia para que esse intestino, para que esse organismo, né, desinflame, para que a criança pare de ter os sintomas, para que o intestino se recupere, para que a parede volte a fechar, para que aquela permeabilidade intestinal, que também foi causada pela inflamação, recupere e o intestino feche, para que ele volte a digerir bem os nutrientes, para que ele não fique mais em estado de diarreia, né, de fezes ácidas, que trazem todos esses sintomas, esse desconforto para a criança PLV. Então, o que a gente precisa fazer é desinflamar esse organismo. E para desinflamar esse organismo, a gente precisa retirar a causa da inflamação. E esse é o tratamento correto da PLV e de outras alergias alimentares. Infelizmente, o que eu vejo acontecendo com muitos de vocês que estão aí atrás ainda do correto diagnóstico, será que meu filho é mesmo ou não a PLV? Ele está com sangue nas fezes, e sempre que aparece sangue nas fezes, gente, não é normal, tá? Não é normal, a gente precisa investigar. E em bebês e em crianças pequenas, a maior probabilidade é que seja decorrente de uma alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos. É claro que existem outras questões, né, orgânicas, que podem levar a um sangramento do intestino. Então, por exemplo, uma virose, uma infecção bacteriana, outras doenças inflamatórias, outras colites, por exemplo, né, um efeito colateral da rotavírus, um efeito colateral do uso prolongado de alguns medicamentos, como, por exemplo, o antibiótico, também podem levar a um sangramento intestinal. Mas se é um bebê, uma criança pequena, até pelo menos ali 4, 5 anos de idade, precisa investigar se é a PLV ou outras alergias alimentares. É a maior probabilidade, tá? Então, quem vai fazer esse diagnóstico é sempre um médico. O médico especialista seria o gastropediatra, mas juntamente com o nutricionista especializado. Por quê, gente? Porque até para fechar bem esse diagnóstico, a gente precisa fazer um processo de tratamento, né? E esse teste que vai fechar realmente o diagnóstico da PLV não é teste de fezes, não é exame nenhum de fezes, eles não são necessários para fechar diagnóstico, não precisa fazer. E muitas de vocês já acabaram, né, já fizeram algum teste aí, exame de sangue oculto, que é o que mais dá falso positivo, esse que não é para fazer mesmo, esse é só para pirar a mãe de APLV, ou mãe de possível APLV, tá? Não façam esse teste. Aí tem exame de substâncias redutoras, calprotectina, que é o marcador de inflamação intestinal, antitripsina fecal, que são marcadores de má digestão, né? Mas a clínica da criança é o que fala muito mais. Então o médico, ele vai olhar a clínica da criança, um bom médico, um médico experiente, ele vai olhar como é que a criança está, quais são os sintomas, tem que conversar com a família, né? A consulta, ela tem que se desenrolar ali, não basta uma consultinha de 10, 20 minutinhos, não vai adiantar. Então o médico tem que conversar com a família, olhar qual é a história clínica dessa criança. No caso de sintomas gastrointestinais, não tem exame de sangue a ser feito, não tem teste alérgico, não tem exame de fezes nenhum. É a clínica e o TPO. E aí, o que consiste o TPO? É o teste de provocação oral. Então, precisa fazer o início de um tratamento para ver se realmente a criança é a PLV. Então, faz a dieta e os cuidados do dia a dia, e aí é fundamental um nutricionista especialista em alergia alimentar, não vale qualquer nutricionista, tá? Infelizmente, eu já vi muitos colegas que não têm a menor ideia, ou sabem muito superficialmente o que é um processo de alergia alimentar, o que é um tratamento de alergia alimentar, fazendo verdadeiras bagunças aí, tanto para o fechamento do diagnóstico quanto para o tratamento das alergias alimentares, colocando muitas vezes a criança em risco de saúde, em risco nutricional. Então procurem realmente um nutricionista especialista, gente. E não são tantos assim, né? Somos poucos nutricionistas especialistas em alergia. Mas aí a gente precisa acompanhar essa família, indicar qual é a dieta correta para a mãe, se a criança reage via leite materno, uma troca de fórmula, se a criança toma a fórmula, né, e ela fez reação à fórmula, ou uma dieta na criança, se já é uma criança maior que come alimentos sólidos. Mas os cuidados do dia a dia, né, então é por isso que eu sempre reforço aqui para vocês, não adianta falar com a família, né, que é o que muitas de nós mães escutamos ali,
quando o médico começa a suspeitar da alergia alimentar, da APLV, tire leite e derivados da dieta. Isso não adianta. Isso é muito superficial. Isso é a ponta do iceberg.